Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição de número 11. O tema desta semana é o Santuário da Nova Aliança. O que vem em sua mente quando se fala em santuário? Um sacrifício de animais? Um véu? Um ritual de cerimônia? O que o santuário afeta no meu modo de viver hoje em busca da salvação? Compreender o santuário é compreender a doutrina da salvação. Para compreender a salvação, temos que saber o significado das metáforas da cruz usada por Paulo em Romanos 3, 21 a 26, como, por exemplo, a redenção, que é o pagamento de um resgate, a propiciação, que é o sacrifício, a justificação, a adoção, santificação e tantas outras metáforas que é usado na Bíblia quando o assunto é santuário e salvação. E para entender também a salvação, é importante também compreendermos o conceito de graça, que é a fonte da nossa justificação, o sangue, que é o meio da justificação, a fé, que é o recebimento da justificação, e as obras, que são as evidências da justificação. São conceitos muito importantes para entender o assunto do santuário e da salvação. O santuário no Antigo Testamento era o local onde se sacrificava um animal pelo perdão do pecado. Era um cheque predatado que compensaria mais à frente com a morte de Jesus. Em Romanos 3, 24 e 25, temos a seguinte menção: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Eu quero destacar aqui a palavra impunes. Deixar pecado impunes vai contra a natureza moral de Deus. Não condiz com a justiça de Deus. Mas como entender pecados impunes dito por Paulo em Romanos? Deus não inocenta o culpado. Essa é a primeira grande verdade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E também em outras partes diz que no dia que comeres morrerás, a alma que pecar morrerá. Se Deus inocentar o culpado, ele compromete seriamente a sua própria justiça. E o que Jesus fez na cruz foi vindicar ou validar na cruz pecados passados. Deus deixou impunes, conforme Paulo diz, quando Deus perdoava o pecador. Quando Deus perdoava um pecador no Antigo Testamento, ele estava fazendo vista grossa para o pecado, deixando pecados impunes, conforme diz Paulo em Romanos 3, 25. Porque o sangue do Cordeiro, naquele momento, no passado, não tinha nenhum efeito propiciatório. O sangue do Cordeiro era apenas um símbolo. Jesus não havia ainda morrido na cruz, e quando Deus perdoou Adão, Moisés, Davi e tantos outros fiéis do passado, Deus estava deixando pecados impunes, porque Jesus ainda não havia morrido. Quando Jesus ressuscitou, Moisés, por exemplo, Satanás foi reclamar o corpo de Moisés. Satanás, em primeiro momento, estava certo. Satanás foi reclamar a justiça de Deus. A ressurreição de Moisés colocou toda a justiça de Deus em xeque, porque Deus estava deixando pecados impunes. Mas Satanás foi desmascarado, porque 1400 anos depois, o cheque predatado foi compensado. Jesus morreu e ressuscitou, e o perdão de Moisés e de todos os fiéis do Antigo Testamento foi vindicado ou validado, porque o sangue do Cordeiro não tinha poder efetivo para perdoar pecados. O sangue do Cordeiro era apenas um símbolo. Então, antes da cruz, Jesus justificava, mas não estava sendo justo. O preço ainda não tinha sido pago. Sua justiça estava em xeque até a cruz. O pecado é um problema do homem. Mas no momento em que Deus perdoa, o pecado se torna um problema de Deus. No santuário, quando o pecador era perdoado, o sangue do animal era levado para o Santíssimo. A responsabilidade passa a ser de Deus, porque o sangue passava a contaminar o santuário. As mãos de Deus ficavam manchadas diariamente pelos pecados.
Uma vez por ano, essa mancha era retirada das mãos de Deus na segunda fase do ritual do santuário, chamado também de o dia da expiação. O dia da expiação não era o dia do perdão. A palavra perdão, ela não é utilizada em Levítico 16 e 23. Embora o perdão esteja relacionado ao dia da expiação, o perdão ocorria no momento da morte do animal, no sacrifício diário e não no dia da expiação. O dia da expiação era a eliminação final do pecado para Satanás, que foi o originador e o causador do pecado. A cruz demonstra a nós que Deus sempre foi justo ao perdoar pecados. A cruz valida a salvação do passado, do presente e do futuro. A cruz é tudo que Deus precisa para perdoar. É o antítipo de todo sacrifício do Antigo Testamento. Se a cruz é tudo, por que ainda hoje precisamos de um santuário? O santuário é o tema da nossa salvação hoje. Ignorar o santuário é ignorar a salvação. Para entender a salvação, é preciso entender a função do santuário, que por sua vez é preciso entender o pecado, que por sua vez é preciso entender o perdão. O perdão tem duas faces ou dois lados. O lado de quem emite, que é Deus, e o lado de quem recebe, que é o pecador. Ambos os lados precisam de uma vindicação ou confirmação. Deus, por exemplo, adquiriu o direito de perdoar o pecado na cruz, por isso Deus pode e é justo ao perdoar o pecador. Logo, a cruz vindica ou valida o direito de Deus perdoar. A cruz dá o direito do perdão, mas a cruz não demonstra se o pecador teve fé ou não. E é aqui que entra o papel do santuário, que vai investigar o relacionamento do pecador com Deus. Esse processo de reavaliação ou investigação, também conhecido como o juízo investigativo. Somente quando os dois lados, o lado de quem emite, que é o perdão, que é Deus, e o lado de quem recebe, que é o pecador, são vindicados ou confirmados, é que a responsabilidade é tirada de Deus e o santuário é purificado. A cruz é necessária para o preço do resgate, porque na cruz está o sangue propiciatório. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito para perdoar. Logo, isso explica o direito de Deus perdoar. Mas a cruz não explica se o pecador teve fé ou não. Precisa de algo mais, de alguma coisa a mais. E é aí que entra o santuário, porque o santuário investiga a relação do pecador com Deus. A cruz dá o direito de Deus perdoar, mas somente o santuário explica se Deus foi justo ao perdoar o pecador. O santuário valida a minha e a sua fé. O santuário valida a nossa fé. Deus perdoa com base na cruz. O santuário explica se Deus fez a coisa certa. A mensagem central do santuário é a certeza da salvação. E na semana que vem, o nosso tema é a fé na aliança. Então, eu aguardo você até a semana que vem. Um abraço a todos vocês.